Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu acho muito interessante a Bíblia, porque até que você leia o texto e estude o texto, parece um texto tão comum para nós. Eu sempre passei por cima desse texto, estou abrindo meu coração para vocês, nunca me atraiu. Mas como eu tenho parado para escrever muitas coisas, eu comecei a ler esse texto e gastar horas nele. E eu vou expor para vocês nessa noite, por favor, aguça. Vai ser bom para nós. 5, a partir do verso 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi, com muita indignação. Então lhe chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas lhe disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e voltou limpo. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, não sem expectativa. Nós saímos de casa porque nós queremos ouvi-lo. Nós não queremos ouvir a voz do homem, mas a tua voz. Que saiamos daqui nessa noite com a resposta ou com as respostas que viemos buscar. Porque tu és um Deus de paz e não um Deus de confusão.
ensina-nos e abra os nossos olhos mais uma vez, e que ouçamos a Tua voz, e saiamos daqui todos nós, transformados. É a minha oração, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ao ler esse texto, eu falei, meu Deus, parece com muitos de nós. A história de muitos de nós. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre a salvação de um homem ímpio. Naamã não conhecia Deus. À guisa de introdução, eu quero ver com vocês que Naamã era um homem muito honrado. Diz o verso 1, mostra-nos a honra militar. Diz o verso 1, a primeira parte, que Naamã era comandante do exército do rei da Síria, era ele herói de guerra. Ele era comandante das forças armadas da Síria, era um grande herói nacional. Seu nome ocupava as manchetes dos jornais de Damasco. Ele era um homem honrado militarmente. Segundo, ele era um homem honrado na política. O verso 1, a segunda parte. Era grande homem diante do seu Senhor. Naamã ocupava o primeiro escalão do governo. Ele era o braço direito do rei. Era o homem forte da Síria. Ele era responsável pelas vitórias militares do rei. Ou seja, honra militar, honra política e terceiro, honra popular. Diz o verso 1, a última parte, e de muito conceito. Muito conceito. Naamã era um homem admirado, amado, aplaudido, de sucesso e de total aprovação. Total. Esse é Naamã. Ele era um homem honrado. Segundo, Naamã era um homem abençoado. Diz o verso 1 ainda, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Que Senhor? Aquele que está no trono. Não é da terra não, é o Senhor. O Senhor lhe dava vitória. Notem, Naamã era um idólatra, mas Deus já o abençoava. Vou repetir, ele era um idólatra, mas Deus já abençoava o homem. Suas conquistas militares eram obra da providência divina. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Deus já estava trabalhando na vida desse homem, ainda que ele não soubesse disso. Deus estava trabalhando na vida de Naamã sem que ele soubesse. Isso é louvável. Deus faz assim, com quem quer, onde quer, e na hora que Ele quiser, para o louvor da própria glória dEle. Naamã era um homem honrado, e um homem abençoado por Deus. Dito isso, eu quero ver com vocês nessa noite a história de conversão desse homem de guerra. Irmãos, algumas coisas aqui, e eu estou com muita dor de cabeça, então eu não vou me exaltar. Vai ser uma conversa, então me ouçam hoje, eu não vou dar grito não. Vai ser bom. Escuta. Primeiro, eu vi no texto lendo que há aqui um grande sofrimento. Grande. Há três. Primeiro, era o sofrimento da doença. Naamã era leproso. Naamã tinha sucesso público, mas fracasso pessoal. Naamã era um vencedor, um herói, um grande homem em público, mas no recesso do seu lar, na intimidade, sem a armadura, era um leproso.
Talvez esse seja o retrato de muitas pessoas hoje. É um vencedor no trabalho, ganha muito bem. É um vencedor nos estudos, fala vários idiomas. É um vencedor na empresa, alto escalão. Mas há uma lepra em você. Lepra. Há um sofrimento. E esse sofrimento é uma doença. Segundo, há aqui também o sofrimento da duplicidade. Porque diz o verso 1, que Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Porém, leproso. Porém, leproso. Naamã era um grande herói de guerra lá fora. Mas dentro de casa, era um leproso. Entra aqui no texto, por favor, vai entrando já, que talvez doa menos. No recesso do lar, ele não podia abraçar sua esposa e nem colocar os seus filhos no colo. Lá fora, ele era um vencedor, mas em casa, um doente. Esse também é o retrato de muitas pessoas hoje. Lá fora, vencedor. Dentro de casa, leproso. Leprosa. Tem fama de um homem de Deus, piedoso, de uma mulher de oração, de um jovem puro, mas dentro de casa é outra pessoa. Vida dupla. Bom lá fora, dentro, leproso. Lepra. Você já ouviu dizer de alguém disso que eu estou falando essa noite? Irmãos, isso é tão real, isso é tão oportuno. 7h53 é para hoje. Terceiro, há agora o sofrimento da impotência. Irmãos, preste atenção agora. Olha como Deus está trabalhando na vida desse homem. E olha, talvez, como Deus trabalha na nossa vida. Por favor, entra aqui, entra, mergulhe. Naamã agora sente-se completamente impotente. E há 3 coisas aqui sobre o sofrimento da impotência. Primeiro, diz o verso 7, que a medicina tem limitações. Olha o 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra. A lepra era como a própria morte. Só Deus podia reverter a situação. O rei de Israel, ao receber a carta, ele rasga as roupas, porque sabia que nenhum recurso da medicina podia reverter a situação. Às vezes, chegamos diante dos médicos e nos sentimos impotentes, exatamente como esse homem, só que por trás, Deus está trabalhando. Deus trabalha em todas as nossas impotências. Todas. Médicos têm limites. A medicina tem limites. Naamã aprendeu isso. Segundo, é que o dinheiro tem limitações. Olha o verso 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Irmãos, o dinheiro não compra tudo. Não compra tudo. O dinheiro pode lhe comprar remédio, mas não saúde. Pode lhe comprar uma casa nova, mas não um lar. Pode lhe dar conforto, mas não felicidade. Não.
dinheiro tem limites. E louvado seja Deus que tem limites. Terceiro, a política tem limitações. Olha o 7. Enviarei uma carta ao rei. O poder político não resolve todos os problemas. Naamã aprendeu isso. Com custo, mas aprendeu. O rei da Síria pensou que poderia resolver o problema de Naamã com uma canetada. E não resolveu. Irmãos, às vezes aprendemos isso com muito custo. Mas a agenda de Deus não está nas mãos dos poderosos, seja quem for. Primeiro, há um grande sofrimento. Talvez você está aqui nessa noite e aprendeu isso debaixo de gemidos, de dor. Impotência. Você sentiu alguma vez impotente nesse ano? Deus está trabalhando. O nosso limite pode ser apenas o início do trabalhar de Deus. Simples assim. Segundo, há aqui um grande equívoco. Primeiro, um grande sofrimento. Agora, um grande equívoco. Naamã se equivocou em 3 situações. A primeira, pensar que Deus se submete à agenda dos poderosos. Vá, enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã vai ao rei de Damasco. Este o manda com uma comitiva ao rei de Israel. Naamã tem grande prestígio político, mas é espiritualmente cego. Cego. Ele pensa que a fé é um negócio, é um comércio. Ele pensa que a religião é uma questão de relações públicas e que a carta ao rei poderia interferir na agenda de Deus. Às vezes pensamos assim, não é? Você já fez isso alguma vez? Vamos procurar o Belinati, quem sabe dá certo? Vamos procurar tal vereador, quem sabe dá certo? Vamos fazer tal coisa, quem sabe dá certo? Quem sabe as coisas mudem? Assim pensou Naamã. Naamã pensa que a carta do rei a outro vai abrir-lhe o caminho da cura. Mas Deus não se submete à agenda e decreto dos poderosos. Naamã aprendeu que só Deus tem poder para curar. E só Deus tem poder para salvar. Segundo equívoco, é pensar que as bênçãos de Deus podem ser compradas por dinheiro. Olha o 5, a segunda parte. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Naamã leva ao homem 350 quilos de prata, muito ouro e 10 vestes festivais. Sabe o que ele não entendia? Que a graça de Deus não tem preço. Não se compra a bênção. Não se compra a Deus e nem as bênçãos de Deus. Isso não se faz. A cura e a salvação não podem ser compradas com ouro e prata. Agora, o que me chama a atenção em Eliseu é que ele não se impressionou com a riqueza da comitiva de Naamã. Depois que Naamã foi curado, ele não aceitou seus presentes. Eu não quero. Homem de Deus, salvação não é um negócio. A graça de Deus não é um produto. Terceiro equívoco é pensar que no reino de Deus as glórias humanas podem nos colocar em posição especial. Olha o 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Irmãos, preste atenção em algo aqui, como Deus ainda estava trabalhando na vida de Naamã. Naamã pensou que Eliseu, ou esperou que Eliseu saísse de casa ao seu encontro com uma reverência, colocando até um tapete vermelho para ele pisar. Notem, Eliseu nem da casa saiu. Ele esperava tudo, porém ele manda, faça isso. Nem de casa saiu. Um homem que era honrado por todos, um homem de guerra. Ele estava acostumado a ser estrela e ele gostava de pedestais, mas Eliseu nem sai de casa para poder recebê-lo. Detalhe, Deus está trabalhando em Naamã. Às vezes, irmãos, esperamos muitas coisas e às vezes nós não as temos. Às vezes, o que recebemos é alguém lá de dentro da casa dizer: ei, faça. E você espera a pompa, você espera a comitiva da RPC entrevistar você, você espera fogos de artifício, e o homem lá de dentro, o homem de Deus lá de dentro: ei, faça isso, e tá bom. Irmãos, Naamã se equivocou 3 vezes. Havia um grande sofrimento. Grande sofrimento. Porém, em terceiro lugar, há aqui um grande testemunho. Irmãos, eu amo a Escritura. Sabe por quê? É muito pessoal. Deus vai usar agora 2 pessoas para abrir o olho do homem, porque ele ainda estava cego. Primeiro, ele usa uma menina escrava. Olha o verso 2 e 3. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã adorava o deus Inom. Ele era um idólatra, um pagão, politicamente inimigo de Israel. Mas o milagre na vida deste homem começa quando a menina escrava se coloca nas mãos do seu Deus, daquele lá, do grandão. Ela se põe a serviço dele e ela é usada para falar do profeta de Deus, a sua senhora, esposa de Naamã. E para isso essa menina teve que vencer pelo menos 3 barreiras. A primeira barreira, a da distância. Irmãos, se coloca no lugar dessa menina. Ela estava exilada, em terra estranha, na casa de um idólatra. Mas ela dá testemunho nessa casa. Ela não estava chorando. Ela não estava cantando a música do Leandro e Leonardo: pensa em mim, chora por mim, não liga para mim, liga para ele. Não, ela não estava fazendo isso. Não. Ela venceu a barreira da distância. Segundo, ela vence a barreira da discriminação. Por quê? Porque aquela adolescente foi arrancada à força de casa. Ela, porém, naquela casa, torna-se uma embaixadora do reino de Deus. Terceiro, ela vence a barreira da inimizade. Por que inimizade? Naamã era o símbolo da maior ameaça para o seu povo. Maior. Porém, ela ama os próprios inimigos do seu povo. Ela se preocupa com aquele que não se preocupava com ela. Irmãos,
Escuta algo aqui. Às vezes, Deus pode usar até uma passadeira para falar o caminho que Deus quer nos pôr. Às vezes Deus usa pessoas para nós, perdidas, que não há esperança para ela. Às vezes Deus usa um gari para pegar o lixo de casa às 7:30 da manhã, para falar coisas que nós não queremos ouvir. E aí nós dizemos, nossa, mas quem é você? Uma empregada? Falando isso para mim? Mas eu tenho vários diplomas, eu tenho 6 idiomas. Você sabe com quem você está falando? Você sabe onde eu moro? Você sabe quem eu sou na cidade? Você sabe quantos R$1.000 eu tenho na conta no banco? Você quer que eu passe um extrato para você ver? Não. Irmãos, escutem, por favor. Às vezes, Deus usa quem não é aos nossos olhos. Quem não é. Deus usou a escrava de sua própria esposa. Às vezes Deus usa esse tipo de gente. Entre, recue, entra aqui, volta a segunda à esquerda e vira. Deus usa. Deus usa. Ainda hoje, basta ouvir. Basta ouvir. Segundo, Deus agora usa os servos de Naamã. Olha o 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Irmão, primeiro Deus usa a escrava, agora Deus usa os servos do próprio homem. Consegue entender isso? Olha o quanto Deus ama o idólatra. Olha o quanto Deus ama o perdido. Olha o amor de Deus por esse homem. Por favor, me escutem. Olha o tamanho do amor de Deus por um idólatra. Um homem perdido. Deus usa agora os seus servos. Por quê? Porque Naamã não estava conseguindo entender a simplicidade da graça. Mais uma vez, os seus servos o tomam pela mão e o põem na estrada da cura. É aqui, Senhor, é aqui, ó. Há alguma coisa demasiadamente difícil? Faça, homem, faça. Deus não mandou. Deus não usou a menina. Agora usa servos. Servos, irmãos, servos. Para falar conosco. E às vezes o nosso coração continua duro. Às vezes ouvimos pare. E não queremos. Às vezes ouvimos continue. E não queremos. Às vezes ouvimos retroceda. Retroceda. E não queremos. Ficamos duros. Duros. Batemos e batemos e Deus usa tanta gente, pessoas iletradas, pessoas com letra, pessoas pobres, pessoas ricas, Deus usa e nós não queremos. Duros como Naamã, duros. Será que Deus vai ter que usar uma mula? A ajuda de Naamã veio de fontes inesperadas e às vezes vem dessas fontes, as mesmas para nós. Primeiro, uma menina escrava. Segundo, um profeta hebreu. Terceiro, um rio barrento. E quarto, uma ordem simples. Simples. E nós sofremos porque não queremos ouvir.
não queremos ouvir e sofremos. Nunca subestime o poder de um testemunho, diz o Senhor. Vou repetir. Nunca subestime o poder de um testemunho, seja de quem for. Diz Deus. Diz aquele que está no trono. Quarto lugar. Há agora um grande milagre. E eu aprendi 4 coisas aqui. Irmãos, está tudo bem? Eu sei que está. Eu bem sei. Primeiro, diz o verso 10, que o milagre foi realizado sem exibição. Olha o 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te e serás curado. Eliseu não convoca um coral para recepcionar Naamã e sua comitiva. Ele não chama o coral da igreja. Naamã não põe tapete vermelho. Ele nem coloca no outdoor da cidade, anunciando que haveria um grande milagre. Vamos chamar a RPC, porque louvado é o meu nome. Vamos chamar a Globo, SBT, eu vou realizar milagres. Chame, prepare os fogos, preparem. Ele não fez nada disso. Vai. Pode ir. Let's go. Pode ir. Go, homem. Vá. Irmão, sabe o que eu aprendi aqui? Muitas vezes, os milagres vêm sem alarde, sem barulho. Vem com muita quietude. Às vezes estamos aqui no culto de oração na segunda-feira e Deus só faz assim, ó. Foi curado. Às vezes estamos dentro do ônibus debaixo de pranto. Às vezes Deus só faz assim, ó. Vida. Vida. O milagre foi realizado sem barulho, sem alarde, sem exibição. Às vezes Deus faz grandes festas mesmo, mas às vezes é na quietude. Quieto, igual vocês estão aqui agora. Alguém pode ser tocado no banco e a lepra sair. Seja curado. Salvo. Salva. Segundo, é que o milagre foi realizado depois de se descer do pedestal do orgulho. 11. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-iria de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Irmãos, escuta algo aqui, o 13. O 13 nós já lemos, só o 11. Preste atenção. Naamã já havia decidido em sua mente como o profeta iria curá-lo. Mas não era assim que Deus trabalhava. Irmãos, escuta algo aqui.
E eu me coloco também no meio. Por acaso é diferente nos dias de hoje? Eu vou para a igreja. Eu vou dizimar, o meu dízimo é o maior da igreja. Se o senhor não fizer, olha, eu tenho todos os diplomas, o meu dízimo é o maior, o meu carro é o melhor, o meu salário é o maior. Se o senhor resolver não atender, você vai se ver comigo, hein? Você conhece alguém assim? Olha, se o senhor não fizer dessa forma, eu saio da igreja. Ah, nós somos muito ousados, exatamente como Naamã. Olha, eu pensei que o senhor faria assim. Eu pensei que o senhor agiria dessa forma. Mas dessa forma, irmãos, antes do homem receber a graça de Deus, deve sujeitar-se ao Senhor. Porque diz 1 Pedro 5,5 que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá sua graça. Notícia, Deus continua resistindo ao soberbo. Soberbos não tem chance com um grandão humilde, não tem. Impossível chegar altivo diante do Senhor, impossível. Antes de curar a lepra de Naamã, Deus queria curar o seu orgulho. A lepra de Naamã não estava apenas na pele, mas no coração. Essa era a pior. O orgulho era pior que a lepra externa. Pior. Não só por fora, mas por dentro. A lepra apodrecia a carne de Naamã, mas não amolecia o seu coração. Entendes isso? Vou dizer algo aqui, e é debaixo da autoridade de Jesus. Há pessoas que estão sofrendo hoje muita dor, mas não mudam. Estão debaixo de pedrada, mas não retrocedem, não recuam. Sofrem, e ela é soberba, ele é arrogante. Você precisa se arrepender, diz o Senhor. Arrependa-se. Sofre, mas não muda. É por isso que algumas pessoas vão de sofrer a vida toda e nem vão raspar o céu. Escreve essa frase e coloca no imã da geladeira. Kurt Cobain disse isso, maior pregador da América. Eu leio suas coisas até hoje. Muitos sofrerão a vida toda e nem rasparão ao céu. Pense nisso. Meu Deus! O que vai ter que acontecer conosco para voltarmos e nos arrependermos da vida que temos? Vai esperar ir para uma UTI de coma? Vai esperar amputar uma perna para se arrepender e voltar para Jesus? Ah, isso é sério. É sério. Por isso ele precisava ser curado. Terceiro,
O milagre foi realizado depois que Naamã reconheceu seu pecado. Quando? Depois que ele reconheceu o seu pecado. Olha o verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Quando ele fez o quê? Desceu. Desceu. Irmãos, não me assusta um homem ou uma mulher sofrer a vida toda e não se arrepender. Conheço várias. Sofre, pede oração, sofre, mas não se arrepende. Ele não desce do pedestal, ele acha que é alguém, ela acha que é alguém e sofre a vida toda. Vida toda. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu fiz para mim ao escrever esse sermão várias vezes. Por favor, não digas nada. Você é uma pessoa orgulhosa? Pergunta ao Senhor. Quantos orgulhosos há aqui entre nós? Pergunta àquele que está no trono. Quantos soberbos há aqui entre nós? Manda perguntar Jesus. Quantos Naamãs há entre nós? Irmão, quando Eliseu mandou Naamã mergulhar no Jordão 7 vezes, ele estava dizendo que ele precisava tirar a sua armadura e mostrar sua lepra. Há outra coisa aqui interessante. Eliseu estava mandando o homem admitir publicamente a sua doença. Publicamente. Eliseu diz: vá, tire as vestes e mergulhe. É o mesmo contexto de Marcos 3:3, que Jesus disse para o homem da mão ressequida dentro do templo: vem para o meio. Vem para o meio. Mostre-se para todos, para que você seja curado. Irmãos, há algo aqui. Minha dor de cabeça já foi embora, mas eu vou na mesma toada. Há muito Deus aqui, hein? Muito mesmo. Há algo aqui. Sabe por que dentro da igreja muitos não são curados? Porque não querem tirar a máscara. Não querem. Eles querem mergulhar com a roupa que precisa tirar. Muitas casas e famílias não mudam, porque nós estamos indo para o Jordão de máscara e com roupas desapropriadas. Naamã tem complexo de superioridade. O homem da mão ressequida de inferioridade. Jesus diz para os dois: vem para o meio. Irmãos, hoje à noite é noite de vir para o meio. Meio. É noite de desnudar-se. Tirar as roupas, as vestes, para que sejamos curados. Quarto lugar, o milagre foi realizado depois de crer e obedecer. Diz o 14, que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus.
consoante a palavra do homem de Deus. Quantas vezes? 7 e não 6. Isso mostra que Deus requer de todos nós uma obediência total e não parcial. Total. Irmão, precisa ser total. 7 são as 7. Eu preciso descer as 7 vezes, as 7, e não 6. Porque se Naamã descesse 6, ele sairia do Jordão ainda leproso. A fé que não conduz à obediência, na verdade não é fé. A fé que não conduz à obediência, na verdade não é fé. Não é. Quinto e último lugar, há agora uma grande salvação. Eita Deus poderoso. Primeiro, há um grande sofrimento. Segundo, há um grande equívoco. Ah, esses equívocos. Quarto, há um grande milagre. Quinto e último, há agora uma grande salvação. Grande. Irmãos, eu fico extasiado com como termina o texto. Há uma grande salvação. Olha o verso 14. Naamã foi completamente purificado. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ficou limpo. E ficou limpo. E ficou limpo. Foi a água do Jordão que o curou? Não. Porque ele obedeceu a palavra do homem de Deus. Porque ele obedeceu a palavra de Deus. Ele ouviu a voz do homem. Hoje, irmão, hoje, 8h29, hoje, Deus pode limpar sua carne, sua mente, seu coração e as suas memórias, todas elas, todas. Hoje, é hoje. Hoje. Ele pode limpar hoje todas. Aliás, é o único que pode. O único. Segundo, Naamã rendeu-se ao único Deus vivo e verdadeiro. Olha o verso 15, a segunda parte. Eita Deus. Agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Naamã era idólatra. Lembram-se do início? Deus Inon era um idólatra. O que o homem diz? Agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Naamã desiste de suas crenças pagãs. Ele abriu mão de suas convicções religiosas para render-se ao Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro. Naamã foi completamente purificado e agora ele rende-se àquele que está assentado no trono. Aquele que está no trono. E último, a vida de Naamã mudou completamente. Olha o 17. Olha como termina o texto. Olha o que ele diz. Naamã disse: se não queres, peço-te que a teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos. Olha agora o que o homem disse. Porque nunca mais. Porque quando? Nunca mais. Nunca mais. Quando? Nunca mais. Nunca mais.
nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Meu Deus! Naamã tem uma experiência profunda de conversão. Profunda, bem profunda. Sua vida é transformada. Irmãos, eu encerro com essas doces palavras. Quem é convertido demonstra gratidão. Quem é convertido torna-se um adorador. Quem é convertido muda o ponto nevrálgico da vida. Muda. É óbvio que muda. Porque diz os versos 11 e 12 que a maior lepra de Naamã era o orgulho. Agora, no 17, ele é um homem humilde. Ah, irmãos, Deus é o sumo professor. Que professor nós temos? Ele não está na terra, ele está no céu. Professor por excelência, nos ensina as maiores pérolas. Ele nos ensina. Ele é capaz de fazer um orgulhoso num homem humilde. Ele é capaz de dobrar um soberbo em um homem humilde. Isso é formidável. No verso 17 ele diz, nunca mais. Escuta algo aqui, hoje. Pode ser um divisor de águas na sua vida. Hoje. Hoje, irmãos, hoje. É hora de você enterrar o seu passado no Jordão de Deus e sair de lá limpo. Hoje. Hoje é noite de você enterrar o seu passado no Jordão e sair de lá limpo. Limpa. Limpo para a glória de Deus. Limpo. Naamã chegou leproso e voltou curado. Chegou perdido e voltou salvo. Chegou idólatra e voltou adorando ao Deus único e verdadeiro. O Senhor não deu apenas uma nova vida a Naamã, mas deu-lhe um novo propósito e um novo ministério. Hoje Deus quer fazer isso na nossa vida. Hoje, um novo propósito, um novo ministério. Talvez você que está aqui precisa mergulhar nesse Jordão para sair limpo e deixar tudo para trás. Tudo.